Oi, gente! Essa semana, então, eu vou fazer um especial com os meus livros favoritos de cada gênero. Eu resolvi separar um gênero por vídeo. Na verdade, eu juntei alguns gêneros que vocês vão ver, como, por exemplo, o de hoje eu vou mostrar para vocês os meus livros favoritos de thrillers e também livros de terror, porque eu leio muito pouco, então eu juntei com thriller. Eu sempre fui muito fã dos livros investigativos, mas nos últimos tempos eu tenho lido muitos thrillers psicológicos e também tenho lido um pouco de terror, então eu espero que vocês gostem dessa lista, porque eu tive um pouco de dificuldade de enxugar a minha lista e eu separei então 10 livros para recomendar para vocês. Mas antes eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu vou fazer com os meus livros favoritos. Também já curtam o vídeo que vocês me ajudam na divulgação dos vídeos que estão saindo esse mês no canal. O primeiro que eu vou mostrar para vocês, que inclusive foi o primeiro que me fez ter um pouco mais de vontade de ler livros de terror, é Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Esse livro aqui ficou bastante conhecido depois que saiu o filme na Netflix, mas eu já tinha lido ele muito antes e tinha me apaixonado demais por esse livro. Ele me prendeu de uma forma incrível, porque nós temos aqui uma personagem que anda de olhos vendados. Existe uma ameaça lá fora que as pessoas não podem enxergar, senão elas enlouquecem e elas acabam matando outras pessoas e se matando. Então as pessoas passam a usar vendas para sair do lado de fora de casa, e dentro de casa elas tem que proteger bem o lugar, e elas não sabem o que é essa ameaça, elas não sabem se é uma criatura, se é algo sobrenatural, e isso instiga a gente de uma forma que você não consegue largar o livro. E a Mallory, que é a protagonista do livro, ela precisa ir para um lugar mais seguro e levar os seus filhos para esse lugar. Tem duas crianças junto com ela no livro, e ela acaba treinando essas crianças para eles então saírem ali de olhos vendados. E também conta um pouco do passado, de como que começou todo esse apocalipse, né? Como que começou os primeiros surtos de loucura por as pessoas verem essa coisa, e daí a narrativa fica alternando entre o passado e o presente. Mas o que eu mais gosto assim no livro é aquela sensação de você também, leitor, não saber o que está acontecendo ao redor. Você só fica sabendo o que a Mallory está sentindo e o que ela acaba passando sem enxergar mesmo. Então, gente, esse livro é muito bom. Se vocês ainda não leram, deem uma oportunidade para ele. O próximo livro é No Escuro, da Elizabeth Hines. Esse livro aqui, eu fiquei com vontade de ler quando eu pesquisei no Google quais eram os melhores thrillers para ler, e esse livro aparecia lá praticamente em primeiro lugar. Então isso me deixou com muita vontade de ler. Só que assim, eu não tava dando muita coisa pra ele, porque eu vejo poucas pessoas falando sobre esse livro. Mas mesmo assim eu quis dar uma chance pra ele e acabei me surpreendendo muito, porque ele é um thriller psicológico que também tem uma narrativa meio duvidosa. A nossa personagem é uma personagem traumatizada e ela acaba meio que tendo umas paranoias ali no meio da leitura, que nós leitores também acabamos nos sentindo a mesma coisa que a personagem tá sentindo naquele momento, sabe? Então isso te dá uma angústia durante a leitura que me fez gostar muito, muito mesmo desse livro. Aqui a personagem, ela tem transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Então quando ela entra dentro de casa, ela faz todo ali um ritual para ver se as portas, se as janelas, se está tudo trancado, para ela se sentir segura dentro de casa. Ela também tem todas as coisas no lugar, ela sabe se talvez alguém mexeu nas coisas dela. Só que no passado ela não era assim, ela era uma pessoa completamente diferente do que ela é hoje. Então aqui a narrativa também alterna entre o passado e o presente, para nós conhecermos como que ela era antes e o que aconteceu com ela para ela ser essa pessoa traumatizada que ela é hoje. E daí, gente, coisas do passado dela passam a atormentá-la agora ali no presente, e nós acompanhamos isso de uma forma bem frenética, que acaba sendo muito assustadora
chora também em muitas partes. Eu amei demais esse livro, foi uma história que me marcou muito, até hoje eu me lembro muito bem como que foi, diversas cenas. Então por isso que ele é um dos meus thrillers favoritos também. E agora eu preciso mostrar pra vocês o meu thriller favorito do ano de 2019, que foi A Paciente Silenciosa. Esse livro aqui me pegou muito de surpresa, porque você olha a capa dele, você não dá muita coisa pra esse livro não, mas como ele era um thriller psicológico, e ele veio naquela caixinha do VIB que a editora Record coloca como a grande aposta deles, isso me intrigou muito pra ler ele. Esse é outro livro que você não consegue largar até descobrir tudo no final. Eu acho que thrillers ótimos tem que ser assim. E aqui nós temos uma personagem que matou o seu marido, isso não é spoiler, é revelado logo ali na primeira página. O problema é que depois disso, ela se calou, ela não falou mais nenhuma palavra, então eles não sabem a versão dela sobre o que aconteceu. E por conta disso, ela também acabou não indo para a prisão, ela acabou indo para um hospital psiquiátrico. Então, alguns anos que ela tá nesse hospital, sem falar nenhuma palavra ainda, surge um psicanalista que diz que é o único capaz de ajudá-la, o único capaz de fazer ela falar e, quem sabe, descobrir o que aconteceu. Ele ficou muito interessado no caso dela, então ele tenta uma vaga ali naquele hospital para ela ser a paciente dele. E nós temos então o livro pelo ponto de vista desse médico, mas também tem algumas partes que revelam coisas do diário da Alicia, que nós também vemos o ponto de vista dela, da história pelos diários. Outra coisa intrigante também é que a Alicia é uma pintora, então ela desenha ali coisas estranhas nas pinturas dela, que podem ter relação também ao que aconteceu. E esse então é o grande mistério do livro, e você pode esperar assim grandes reviravoltas no final. Vale muito a pena vocês conhecerem esse livro se vocês gostam daquele thriller onde você precisa muito descobrir o final dele, não larga o livro até acontecer isso. Outro thriller psicológico que eu li em 2019 também foi um dos meus favoritos, é A Mulher na Janela. Nesse livro aqui nós temos uma personagem que tem agorafobia, ela não sai de casa assim faz meses, e ela também é alcoólatra, ela vive sozinha ali na casa dela, só tem um inquilino que mora no porão, ela é separada do marido e sua filha fica com o pai, então o hobby que ela tem ali de ficar sozinha em casa é ficar espionando a vida dos vizinhos pela janela. E daí um dia ela vê uma coisa que ela tenta contar para as pessoas que ela viu aquilo e ninguém acredita nela por causa dos problemas que ela tem, também porque ela bebeu bastante aquela noite. E daí esse livro também acaba tendo uma narrativa meio duvidosa, porque você luta assim para acreditar na personagem e às vezes você duvida se ela viu aquilo mesmo ou não. E às vezes também acontecem algumas coisas que a personagem fica meio paranoica, que nós leitores também ficamos junto com ela se aquilo estava mesmo acontecendo, ou se era coisa da cabeça dela porque ela tinha bebido bastante aquela noite. Mas o livro em si é muito mais sobre a construção da personagem, então as coisas demoram aqui para acontecer, mas vocês insistam, porque vocês vão ver o quanto essa personagem foi muito bem construída, pra gente ficar duvidando ali um pouco dela e ficar também entrando ali nas mesmas sensações que ela acaba tendo ali com as coisas que vão acontecendo. E o mistério também é muito legal de acompanhar, no final tem muitas revelações, eu também acertei uma coisinha, mas tem muitas outras coisas. Teve uma revelação a respeito da personagem também que me pegou muito de surpresa, eu não esperava por aquilo. Com certeza esse é um thriller psicológico que não deve faltar na sua lista. Outro thriller psicológico que eu gosto muito, agora de uma grande autora, que é a Gillian Flynn, é Objetos Cortantes. Ela também é autora de Garota Exemplar, mas eu não gosto tanto de Garota Exemplar, eu gostei muito mais desse livro. Aqui nós temos uma jornalista que recebe a missão de ir para sua cidade natal, investigar a morte de uma menina e o desaparecimento de outra, o que indica ser um serial killer atrás de menininhas ali na cidade dela. Mas essa personagem tem muitos problemas, ela é alcoólatra também e ela se automutila. Tudo isso tem a ver com o que aconteceu com o passado dela. Aconteceu assim algo meio traumatizante para ela, que ela não se dá muito bem também com a família dela, por isso que ela saiu da cidade. Então nós vamos descobrindo aos poucos sobre o passado dessa família. Vemos principalmente também o relacionamento dela com a mãe. Então esse livro ele traz mistérios tanto do assassino ali que tá atrás das meninas, quanto do passado ali da família dela e sobre como essa
personagem se tornou quem ela é. Então, gente, vocês precisam muito conhecer esse livro, ainda mais porque ele tem uma minissérie na HBO, que é muito boa porque tem atrizes incríveis. É um livro bem curtinho também, que talvez você consiga ler em um dia, porque é um thriller assim que te prende muito do início ao fim. Outro thriller psicológico que eu amo muito é A Garota no Trem, da Paula Hawkins. E aqui, gente, nós também temos uma narrativa duvidosa com uma personagem alcoólatra. Como vocês puderam ver, tem um padrão aí no meu favoritismo de thrillers psicológicos. E vocês se enganam muito se vocês dizem que é tudo parecido, porque todos os livros me pegaram de surpresa do mesmo jeito. Aqui a nossa personagem faz uma viagem de trem todos os dias, ela é meio solitária, ela é alcoólatra e ela passa a reparar numa família, na verdade num casal, que mora numa casa bem perto da casa onde ela morava. Então por isso que ela acaba reparando nessa outra casa e nesse outro casal. E ela fica meio que inventando historinhas para esse outro casal. Mas daí, num dia, ela vê no noticiário que a moça que ela via ali naquela casa foi assassinada. E ela começa meio que a se lembrar que naquela noite ela tava lá na rua da casa dela. Daí a gente começa a juntar as peças para tentar descobrir o que ela tava fazendo lá, porque ela não se lembra, porque ela tinha bebido muito. E também ela tenta lembrar se ela viu alguma coisa sobre essa moça que morreu. Esse livro também é muito intrigante, porque você fica duvidando muito da personagem também, por ser uma narrativa duvidosa. Eu adoro isso, gente, porque você desconfia muito o tempo todo da própria protagonista. É muito legal de encaixar as peças do que aconteceu naquela noite aqui nesse livro. E nós conhecemos um pouco também sobre o passado da Rachel, né? Por que ela não mora mais naquela casa, né? Por que ela tava naquela rua naquela noite. Sério, gente, esse livro é muito bom. Eu fiquei muito fã da Paula Hawkins depois que eu li esse livro. É uma autora que precisa muito escrever mais livros. E eu tenho um livro da Agatha Christie para recomendar para vocês, que aí não sobrou nenhum. Esse daqui é o meu livro favorito da autora. A Agatha Christie é conhecida como a rainha do crime porque ela escreve muitas histórias investigativas de assassinatos. Normalmente tem o detetive Hercule Poirot nas histórias, mas nesse livro aqui são os próprios personagens que fazem a investigação do que está acontecendo com eles. Nesse livro nós temos muitos personagens, eu acho que são cerca de 10 personagens que são convidados a passar ali um fim de semana numa mansão que fica assim até numa ilha isolada. E quando eles recebem esse convite, eles meio que pensam que conhecem a pessoa ou conhecem alguém que conhece a pessoa, e eles acabam aceitando ir pra lá sem saber realmente quem é o anfitrião. E chegando lá, cada um desses convidados vai sendo assassinado um por vez, e tem todo um mistério ali meio poético com um poema sobre os soldadinhos, e também tem os soldadinhos lá na mesa de jantar que vai sumindo conforme as pessoas vão morrendo, e daí os que vão sobrando são os que vão investigando quem que é o assassino, porque o assassino tem que estar ali no meio deles, não tem mais ninguém ali na ilha, então eles ficam procurando em todo lugar e só tem eles na ilha, então quem que é o assassino ali no meio deles? Gente, isso é muito intrigante, eu amo demais esse livro e com certeza você consegue ler ele em um dia, porque é impossível você largar ele quando você começa a ler. Se você quer começar a ler a Agatha Christie, esse daqui é o livro perfeito. Leiam sem medo, que com certeza vocês vão se apaixonar pelo thriller investigativo da Agatha Christie. Um autor de thriller nacional que eu gosto muito é o Rafael Montes, e o meu livro favorito dele é Suicidas. Esse livro, gente, é muito perturbador, é muito nojento, ele é muito surpreendente. Você tem que ter um estômago muito forte, porque ele tem cenas muito fortes, cenas muito chocantes. Ele é um livro chocante. Só pela sinopse vocês vão entender por que ele é assim. Nós temos um grupo de jovens que vão brincar de roleta russa, mas em vez de só uma pessoa morrer, todos eles morreram. Então no começo do livro está tendo uma investigação sobre o que aconteceu naquela noite, porque também nem todos morreram com um tiro. Os corpos foram encontrados de forma assim inacreditável. Ai, gente,
Sério, vocês precisam se preparar muito para ler esse livro. É um livro muito forte, é um livro muito pesado. E um desses jovens, que digamos é o protagonista do livro, ele queria ser escritor, então ele estava escrevendo um livro relatando os acontecimentos daquela noite. E então a polícia, na verdade, está lendo esse livro para descobrir o que aconteceu. E então a narrativa vai alternando entre os policiais ali conversando com as mães dos jovens e também tudo que esse jovem contou ali no livro dele, que é realmente quando a história principal acontece. E, gente, esse livro me surpreendeu muito, eu não esperava gostar tanto dele, foi o primeiro livro do autor que eu li, então por isso que depois disso eu me interessei muito em ler todos os livros dele, porque foi um livro que me impactou muito, e eu lembro até hoje, assim, às vezes os detalhes, gente, eu não queria lembrar desses detalhes, mas marcou muito. Então esse é um thriller pra chocar mesmo, se você quer assim um thriller pesadão pra ser chocado, você tem que ler esse. E por fim, eu deixei 2 livros do Stephen King, porque recentemente eu tenho lido muitos livros dele e eu favoritei 2 que são mais pro lado de terror. Um desses livros é Salem. Nesse livro aqui nós temos um escritor que vai retornar para uma cidadezinha onde ele cresceu quando era garoto. Essa cidade é Jerusalém Slot, na Nova Inglaterra. Ele tá escrevendo, se eu não me engano, uma história de terror e ele tem que enfrentar alguns medos dele do passado, então por isso que ele retorna ali para a cidade. Além dele, tem um novo forasteiro na cidade também, que é bem misterioso, que abre uma loja nova na cidade. E também tem mais um menino como um dos personagens principais. E esse livro é muito intrigante porque ele não revela muito até a página 100 do livro. Mas se você já viu o título antigo desse livro, ele super dá spoiler sobre o que o livro se trata. Mas se você não sabe disso, enquanto você estiver lendo o começo do livro, você fica assim às cegas, sem saber sobre o que a história se trata, e isso te deixa muito intrigado durante a leitura, porque começa a acontecer coisas misteriosas, umas pessoas morrem, umas pessoas desaparecem, e daí começam a falar que vem monstros, e ai gente, daí você fica muito aflito para descobrir o que realmente está acontecendo ali na cidade. E daí, quando tudo é descoberto, começa a ter as cenas de ação, gente, que é muito legal. O final desse livro, gente, é muito bom, porque o Stephen King às vezes não escreve um final muito bom, como o do próximo livro que eu vou contar pra vocês, mas desse daqui eu achei o final muito bom. Ele é recheado de ação e te deixa assim apaixonado pelo tema que ele trouxe aqui pra história. Então, por fim, eu preciso falar de It, a Coisa, gente, porque foi o meu livro favorito do autor. Esse livro, sim, gente, vale muito a pena ser lido. Ele é grandão, mas você vai se envolver nele de uma forma espetacular, numa forma inexplicável, porque ele é muito mais sobre a construção dos personagens, e aqui nós temos 7 personagens, então até nós conhecermos a história de cada um deles, até nós vermos como que a amizade deles vai se formando, e também ver como que a coisa afeta cada um deles, precisa de muitas páginas, né? Sem contar que tudo isso que eu falei é narrado tanto quando eles são crianças e depois quando eles são adultos. Então, gente, é muita história para contar, e o terror, o suspense, eu acredito que fica mais em segundo plano, porque o livro é muito mais sobre a amizade dos personagens, é muito mais sobre os personagens de Derry, que é a cidadezinha aterrorizada pela coisa, que seria uma entidade sobrenatural maligna, e essas crianças se unem para derrotar essa coisa, e depois, quando eles são adultos, eles precisam se encontrar de novo para derrotar o palhaço Pennywise de novo. Então, gente, a narrativa desde o início alterna entre o passado e o presente. Você já começa o livro sabendo que eles vão se encontrar adultos de novo, mas mesmo que a história aconteça aos poucos, você se envolve muito no livro. Eu pensei que eu ia demorar muito para ler ele, que ia ser uma leitura muito cansativa, mas isso não aconteceu comigo. Eu consegui me envolver muito com a história e consegui ler esse livro bem rápido. Então, dê uma chance para It se você tem medo
medo do calhamaço, e se você tem medo de terror, também dê uma chance, porque sim, você vai se envolver mais com os personagens do que as cenas de terror em si. E esses foram os meus livros favoritos de suspense. Eu espero ler muitos ainda nesse ano. É um gênero que tem me chamado muita atenção nos últimos tempos, então eu aumentei muito a minha lista para ler com thrillers, principalmente thrillers psicológicos. Então, se você tem uma recomendação para me dar, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ir atrás de descobrir o livro, se caso eu não conheça ele. Lembrando que se você se interessar em ler algum desses livros e quiser comprar eles com os links do canal, tem os links aqui na caixa de descrição. Eu também deixo cupons de desconto ou outras promoções que eu vejo que estão acontecendo para você aproveitar também. Aqui na tela eu vou deixar a playlist com os vídeos que tem os meus livros favoritos. Eu fiz um ano passado de livros com realismo mágico, então se você ainda não viu esse vídeo, clique aqui na playlist e depois você pode acompanhar os outros vídeos que vão saindo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!